2021, época de pandemia, onde muitos professores estão desempregados e pais com crianças em casa. Que desespero, né, gente? Já provamos um pouquinho em 2020, agora em 2021 também, provavelmente até o fim do ano. Estaremos aí nesta batalha. Então, o que eu tenho para falar hoje são os desafios dentro da perspectiva escolar e dentro da família. Primeiro, vamos começar com os desafios na perspectiva escolar, que é lidar com toda essa proporção aí de atendimento em homeschool, né? Atendimento home office, onde o professor tem que ficar em casa transmitindo conhecimento. Alguns fazem lives, outros fazem algumas videoaulas, outros fazem vídeos gravados curtos, outros só passam atividades impressas, né? E a família desesperada do outro lado também perdida. Então, assim, o que eu vou comentar hoje é sobre o ano de 2021 e seus desafios. O primeiro desafio é o ensino, o primeiro e o principal, né? Como eu vou ensinar essa criança que agora está do outro lado da tela e como ele irá receber, porque a gente sabe, quando a gente está dentro de uma sala de aula, é muito complicado o aprendizado ser da mesma forma. Então, nós temos que utilizar de vários recursos, dinâmica, temos que utilizar recursos didáticos impressos, atividades extracurriculares, dependendo da criança e da necessidade dela. Então, se eu começo um ano já não conhecendo a minha criança pessoalmente, né, sabendo quais realmente são as dificuldades dela, olhando pelo olhar somente da família, é mais complicado, porque tem professor também que não se importa. Vou falar bem a verdade para vocês, pessoal. Tem professores que não estão nem aí, estão passando conteúdo que é daquela faixa etária, mas não estão se preocupando quem é a criança que está do outro lado, o que ele tem de bagagem, o que ele não tem. Então, assim, é desesperador, gente. Mas eu vejo o futuro, eu vejo as coisas melhorarem depois dessa pandemia e na questão do quesito de valorização do profissional também, que os pais estão vendo como é difícil educar uma criança, ensinar uma criança, porque assim, o professor não sabe tudo, gente. O professor precisa estudar para transmitir o conhecimento, o professor precisa pesquisar, o professor precisa se desdobrar para chegar lá e fazer com que aquela criança aprenda. E muitas vezes a família não entende isso. Muitas vezes a criança recebe de uma forma diferente. Tem criança que é mais visual, tem criança que é auditiva. Então, assim, tem vários tipos de criança. E como que o professor vai saber como a sua criança é se ele não está ali? Então, o pai, ele precisa manter o diálogo com o professor, falar mesmo, como que ele vê o filho dele se desenvolvendo, se a criança tem interesse, se ela não tem, se tem alguma forma de ensinar diferente ou alguma coisa que ele possa fazer. Mas o que está acontecendo, pelo menos aqui na minha realidade, é muitas famílias com medo, não sabem mexer no celular, não sabem mexer na internet direito, as crianças sabem, mas não querem fazer nada, porque não tem interesse, né? Só aquelas atividades marcadas, porque é outra coisa, você ter um amigo lá do seu lado, vocês aprendendo junto. Então, assim, gente, esses são os desafios de 2021. E eu não estou em sala de aula esse ano, então eu não posso falar assim, totalmente como um professor dentro de uma sala de aula, né? Quer dizer, em casa e tendo uma sala de aula num celular, no computador. Então, eu não posso falar, mas pelo que eu vivencio, porque eu também tenho criança aqui, eu vejo a dificuldade dos pais, né? Como pai em colocar um horário, estabelecer um horário, né? Que é tão importante, horário de estudo, um lugar. Tem muitas famílias que não tem um cantinho de estudo para criança, não tem o material necessário. Então, tudo isso dificulta a aprendizagem e o ensino também. Então, assim, o que eu posso deixar como dica para os pais, você pai e mãe que está me assistindo aí, que está se sentindo perdido, está se sentindo sozinho nessa questão do ensino, o que eu posso dizer para você é que você faça o seu melhor, entendeu? Faça o seu melhor. Se você não sabe aquela matéria, tem muita videoaula pelo YouTube, em outras plataformas que você pode estar pesquisando da melhor forma para ensinar para o seu filho aquilo que você mais
E agrado, você precisa ter um tempo também para ficar com essa criança, não adianta mandar o moleque sozinho lá, que tem criança que vai, mas tem criança que não vai, e mesmo aquelas que também dão conta, a gente precisa ter um olhar atento para eles, porque eles podem desanimar, então você tem que ser uma pessoa que vai incentivar a criança todos os dias, vai ser um incentivador, vai ser um professor. O que o professor faz numa sala de aula, você vai ter que ser em casa, porque o professor tá à distância. Então, aquele negócio assim que, tá, é bom, homeschool, é bom, mas, assim, em outros quesitos ele está sendo péssimo, porque a criança não tem mais um nível social para ela lidar ali com todos os fatos que pode acontecer, né? Se ele tiver alguma dúvida ali, ele não tem um professor presente, muitas vezes o pai tem vergonha, a criança tem vergonha de perguntar e deixa aquelas dúvidas ali, né? Não tem alguém que instigue ele a pensar, então você, pai, mãe, precisa fazer isso. O professor tá ali à distância, mas também não pode fazer muito. Então, assim, é essa dica que eu dou para a família hoje e para os professores que tenham paciência também com os pais, porque vocês sabem que tem muitos pais que são pessoas que não são didatas no sentido tecnológico, né? São analfabetos digitais. Então, professor, você precisa ter um olhar diferenciado para isso. Um grande abraço, um grande beijo e fiquem com Deus.